nosso bloco 3, então, para falar sobre as questões culturais aí do município de Palhoça. Vamos lá, então. Se falarmos sobre a questão da religiosidade, né? Então, segundo o IBGE, nós então temos aqui uma população residente por religião, né? Então, esse levantamento foi feito ainda em 2010, porque o levantamento do IBGE de 2020, você sabe que o censo, né, o recenseamento, a contagem da população, ela acontece de 10 em 10 anos. Né? 10 em 10 anos é feita a contagem da população para saber, levantar estatísticas para poder planejar o Brasil. O recenseamento é uma das coisas mais importantes que um país pode fazer. Quanto mais complexo, quanto mais dados forem coletados, melhor então o planejamento. Por exemplo, se você vai querer viajar de carro, né, vai fazer 3, 4 mil quilômetros de carro e você pensa assim, olha, eu vou economizar, não quero gastar dinheiro fazendo a revisão, vou de carro, vou confiar. É possível que a pessoa consiga chegar bem, mas a chance de se ter algum problema no veículo é de 50%. Né? A pessoa está andando com o veículo durante muito tempo e agora vai fazer uma viagem forçada, o motor e tudo mais. Então, muito alto a chance, então 50% muito alta a chance de dar problema. Então, levando para um mecânico, levando para fazer uma revisão, o que é bom fica, e o que tem problema ou que está muito desgastado se troca. Então se faz uma averiguação do veículo, né? E não quer dizer que o carro não vai quebrar, mas a chance de o carro ter algum problema se reduz muito. Da mesma forma, é preciso que o Brasil faça o recenseamento para saber quantas pessoas estão no Brasil, quantas pessoas faleceram, qual é o índice de desemprego, qual é a busca por trabalhos, quanta população está nascendo, quantas mulheres, quantos homens, né? Qual é a renda, qual é a procura por universidades, quais são as necessidades, quais são os problemas. Então, importantíssimo o censo demográfico. E o censo demográfico acontece sempre de 10 em 10 anos. O último foi em 2010 e era para acontecer em 2020, mas aconteceu então o Covid e aí então houve uma paralisação do país para que a população pudesse então se preservar, para que não lotasse os hospitais. E aí então, enquanto era feita uma vacinação, e aí se as pessoas fossem todas vacinadas rapidamente, pronto, acabou a pandemia. Se as pessoas então tivessem como antes, né, sempre houve, a população sempre seguiu as convocações de vacinação, mas nos últimos anos aconteceu uma coisa meio estranha, né? As pessoas passaram a dizer, nossa, não quero me vacinar e tudo mais, houve uma campanha muito grande pela descredibilidade das vacinas e tudo mais. E aí o que acontece? Demorou-se para vacinar e daí o vírus está aí durante todo esse tempo. Se a população tivesse, então, respeitado as convocações e todo mundo fosse vacinar, a economia já estaria aberta. Quando viesse a Omicron, novamente vacinação, tudo estaria correto, né? Mas esse protelar acabou, então, impactando na economia realmente bastante grave da população por um desplanejamento generalizado. Muito bem, então o que acontece? Nós temos aqui a questão da Covid, né? Que fez com que o censo não acontecesse, né? Então, mas nós conseguimos ter um padrão interessante de percepção. Por exemplo, a população católica de Palhoça, ela é a maioria, a população católica, apostólica, romana, claro que não se sabe praticantes, etc., né? A evangélica é a segunda, então, religião predominante no município de Palhoça, a espírita, e aqui tem várias outras que não aparecem na contagem. Existe um crescimento do evangelismo, né? Existe uma migração da população católica para o evangelismo e também do catolicismo para a compreensão espírita. Então, nós temos aí
Tanto que se vai para Palhoça, tem vários templos, né? Várias igrejas, né, que estão surgindo em vários pontos. Isso não é só em Palhoça, é em vários municípios do Brasil, né? Muito bem. Então, quando falamos aí, por exemplo, do salário médio mensal sobre a economia, então, né? Vamos então ver a economia. Nós então temos aqui, né, em 2019, o salário médio mensal de trabalhadores formais, ou seja, a carteira assinada, 2,3 salários mínimos. Existe hoje em dia uma grande parcela da população na informalidade. O Brasil, ele voltou ao mapa da fome nesse último ano, né? Então nós temos aí mais ou menos uma população de 211 milhões de brasileiros, 211 milhões de brasileiros, né? Com o censo oficial que deve acontecer em 2022, claro que era para acontecer em 2021, só que daí houve cortes de verbas por parte do governo. Então, cortou-se 90% das verbas para fazer o censo. Então, impossibilitou que se fizesse no ano passado o censo. Então, é preciso que realmente se faça o levantamento da situação real em que o Brasil se encontra, né? Muito bem. Então, o salário médio do trabalhador, né, as estimativas a partir então de 2019, 2,3 salários mínimos, né? Então, a maior parte da população ganha pouco, né? Então, é um município diferente, como, por exemplo, aqui, Florianópolis, mais que 2,4 salários mínimos é a grande média, né? Existe aqui o funcionalismo público que tem, então, boas rendas, ok? Então, você tem, em Santa Catarina, municípios que se destacam por receberem, em média, mais salários, né? E os demais, então, que recebem aqui até 2 salários mínimos, então, ok? Muito bem. Se falarmos, então, sobre a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, nós estamos ainda em 2010, então 97% deve estar quase 98% da população, né? O próximo censo é que vai mostrar, então mostra que a população está na sua maior parte com escolaridade, né? Então de 6 a 14 anos de idade, existe então a questão do analfabetismo, que ele é muito pequeno. No Brasil, né? 7,2% da população é analfabeta, né, no país, e precisa esse número chegar a zero, chegar a esse zero. Então, se o Brasil quer se desenvolver, quer ter progresso, se o Brasil quer ter progresso, se os municípios querem ter progresso, precisam investir poderosamente na questão da educação, ok? Muito bem. Então, nós temos aí o município de Palhoça na questão da escolarização, o PIB per capita, né? Então, o PIB por cabeça, R$ 34.800 por cabeça anualmente, né? Então, isso vai dar em torno de 2,3, 2,4 salários mínimos, né? Então, enquanto países ricos, né, ganham $80 mil por ano, o Brasil ganha em torno de 34 mil reais. Então, $80 mil, né? 84 mil dólares de renda por ano, o Brasil tem 34 mil, então realmente o Brasil é um país pobre, né? Muito bem. Se falarmos então sobre área de unidade territorial, né? Palhoça, então, já vimos anteriormente, tem 374 quilômetros quadrados. Então, no país, entre os 5.570 municípios, né? Entre o maior de todos, né, que então, fica lá no Pará, o maior município de todos, ele é maior do que, o município é maior do que o estado de Santa Catarina, o município de Altamira, né? Então, nós temos aqui desde o primeiro até o 5.570, nós temos então aqui 2.800 de ranking. Então, nós temos pequenos e médios municípios em Santa Catarina, ok? Dos 295 municípios, então, o município de Palhoça está aí no 79º lugar em tamanho, ok? Muito bem. Então, se falarmos sobre as movimentações turísticas, né, praias e movimentações turísticas que acontecem,
Então, as praias do sul de Palhoça aqui, então, elas são as mais movimentadas. Existe a praia de fora, a belíssima praia em Serra do Brito, Pedras Altas, Ponta dos Papagaios, Praia do Sonho, Praia da Pinheira, muito visitada, né? Praia da Guarda do Embaú. Então, mais no sul aqui nós temos então áreas de grande visitação por parte dos turistas nessas praias, né? E quando falamos em economia, por exemplo, Santa Catarina, ele é um estado que tem muitas economias diferentes, né? Por exemplo, o Nordeste de Santa Catarina, o Nordeste ele é eletrometal mecânico. Por exemplo, se fizermos um esquema, né, dizendo, por exemplo, que Santa Catarina, vamos dizer que seja esse desenho aqui, vamos dizer que Santa Catarina apareça esse desenho aqui, ó. Essa porção aqui, ó, né, aqui nós temos a ilha de Santa Catarina e aqui estaria então o município de Palhoça, né, o município de Palhoça estaria aqui assim, ok? Muito bem. Então, nessa região aqui do Nordeste vai ser eletrometal mecânico, metal mecânico, ok? Esse aqui então é a frente econômica importante que existe lá, né? Muito bem, aqui no sul de Santa Catarina nós teremos então aqui um polo, né? Um polo de carvão, um polo de cerâmica, né? Um polo de cerâmica, né? Nós teremos aqui assim um polo plástico, né? Polo plástico, então copos plásticos, por exemplo, né? Carvão, cerâmica, plástico, fumo, então destaques que existe aqui nessa região, ok? Lá no oeste catarinense, por exemplo, aqui é o agronegócio, o agronegócio, que então é negócio, né? Que é chamado então de agroindústria integrada. No norte de Santa Catarina, que é assim, nós vamos ter então, por exemplo, o polo de madeiras, né? Madeiras. Aqui vai ter, por exemplo, o polo de papel e celulose. Você percebe que nós temos então diversos polos muito próximos um do outro, é muito diversificado. E um polo muito curioso, que é logo aqui do lado desse polo eletrometal mecânico, aqui nós vamos ter o rio Itajaí-Açu, aqui então um polo de tecelagem, olha que interessante, tecelagem. Essa área de tecelagem é o que concentra o maior número de empresas de tecelagem da América Latina, ok? Claro que faz hoje em dia um enfrentamento muito grande aos produtos que vêm da China. E aí, claro, temos então a Grande Florianópolis, né? A Grande Florianópolis, ela tem como sua grande força econômica, né? A Grande Florianópolis, ela tem sua grande força econômica, talvez era o turismo. Quem começou o turismo é então a tecnologia, né? Por exemplo, a Tecnópolis, então hoje em dia existe só na ilha de Santa Catarina 900 empresas que trabalham com tecnologia e a renda é 4 vezes maior do que o próprio turismo, né? E quando se fala do município então de Palhoça, nós então temos aí uma área industrial, ela é bastante então também diversa, olha só. Então, na Grande Florianópolis, a questão da tecnologia ajuda, né, o desenvolvimento dessa região, uma atração de pessoas com grande capacidade técnica, né, que ganham bons salários acima da média, e isso faz com que essa região seja de grandes consumidores, né? Muito bem. Isso pode causar um fenômeno bastante interessante. Por exemplo, área tecnológica, se pegarmos lá, o Vale do Silício nos Estados Unidos. O Vale do Silício nos Estados Unidos, que trabalha com alta tecnologia, atraiu uma mão de obra de grande força, de grande capacidade técnica, que produz negócios que geram bilhões de dólares. Essas pessoas, então, elas têm grandes rendas. E lá no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, aconteceu a gentrificação da região, ou seja,
Pessoas ganhando muito fazem com que os bairros tenham cada vez mais qualificação, cada vez mais investimento, e a população que não tem aqueles empregos com altíssima tecnologia, que não ganham receitas como essas pessoas, elas acabam não conseguindo mais manter-se. E aí, então, acabam saindo dos seus bairros, né, em busca de áreas mais distantes. E esse fenômeno está acontecendo com Florianópolis, com a grande Florianópolis, né? Cada vez ficando mais caro aluguéis, cada vez ficando mais caros aí o condomínio. Isso vai, cada vez investimentos mais portentosos, né, nas regiões, vai expulsando as comunidades locais, ok? Então, nós temos... da economia, né? Centros comerciais e industriais no norte do município, ok? Norte do município, então, centros comerciais e industriais, né? Por exemplo, o bairro Ponte do Imaruim destaca o comércio e bairro Jardim Eldorado destaca a área industrial, né? A área industrial. Lá são vários locais, né, que trabalham com alimentação, com móveis, com áreas de construção, né? Então, destaca a área industrial. Pesca e turismo no sul do município, em áreas belíssimas, mais de frente para o mar. Aqui existe também uma época de observação das baleias, né? As baleias, então, franca, que passam nessa região e chamam um turismo de alta qualidade, o turismo que quer observar, né? Ele quer ver esses animais incríveis, né? E paga para isso, fica nos hotéis, então é um turismo de alta qualidade, ok? Muito bem. Também informacional e financeira, né? Então, a hidrografia, ela então tem rios importantes, o rio Cubatão, o rio Aririú, o rio Imaruim e rio da Madre. Lembrando que o rio Imaruim, ele foi o rio onde então foi feita a hidrelétrica de Imaruim, ok? Foi a primeira hidrelétrica construída em Santa Catarina. Atualmente, essa hidrelétrica ela não está mais funcionando, mas ela foi, né, no início do século passado, aquela usina que fornecia energia elétrica para centenas de casas, né? Centenas de casas. Quando as casas começaram então a cada vez requerer mais energia, essa pequena central, né, da usina do Imaruim, ela então não pôde suportar essa quantidade de energia e aí então outras hidrelétricas passaram a fornecer energia então, né? Capivari de Baixo, por exemplo. Então, existe aqui alguns rios importantes. Então, o rio Aririú, o rio Imaruim e rio da Madre, legal, né? Então, aqui nós temos a bacia do rio Cubatão, lembrando que o rio Cubatão ele é um rio que tem problemas de poluição, né? E essas águas jogam aqui na Baía Sul de Florianópolis, onde também tem aqui a criação de ostras e mariscos, né? Então, isso é bastante preocupante se essas águas poluídas atingirem, então, essa área de criação dessa importante economia de Santa Catarina, ok? Quando falamos do município de Palhoça, nós também temos aqui a questão da ocupação, né? A ocupação do município. Aqui nós temos, então, Santa Catarina e nós estamos falando do litoral, Então, nós temos que ver que quem foram os primeiros a chegarem nessa região? Aqui existiam os índios chamados de Guarani, né? Índios Guarani ou Carijó, mesma coisa, né? Então, índios Guarani e Carijó moravam no litoral e aí começa a chegar nessa região aqui os vicentistas. Vicentistas é quem nasce em São Vicente, lá no litoral de São Paulo. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa aqui. Por exemplo, se a gente olhar então aqui assim, ó, temos então aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui está São Paulo. No litoral de São Paulo, aqui, ó, foi feita então a primeira vila então, chamada então de São Vicente, né? Martim Afonso de Souza fez a vila de São Vicente. Puxa vida, ó, os portugueses, Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e tomou posse dessa região aqui, né? Localizou, né? Ele chamou de achamento, o achamento do Brasil, né? Então, quando o achamento aconteceu, isso foi em 1500. Em 1530
e 2 vai ser feito então o primeiro município, depois então de 30 anos, né? O Brasil ficou 30 anos então sem a atenção focada em Portugal, e aí vários outros países para cá pegaram madeira, estavam explorando o litoral brasileiro, fazendo contato com os nativos, né? E aí então o rei de Portugal resolveu então ocupar, né, o Brasil, e aí então começa o processo então de vinda de europeus para cá. Então, a primeira localidade feita no Brasil, a primeira vila que deu certo, né, foi então a Vila de São Vicente. Quem nasce em São Vicente é vicentista litoral de São Paulo, 1532. Voltamos para o nosso mapa então. Quando lá no litoral de São Paulo, aqui está o litoral de São Paulo, aqui nós temos então São Paulo, fundou-se então aqui a São Vicente. Esses vicentistas, né, eles percorriam o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas não fizeram ocupação, porque não é fácil você se estabelecer nessas regiões, né? Então tá, o que acontece é que de São Vicente foi autorizado que lá em São Francisco do Sul, a ilha que está no litoral catarinense, lá então de Paulo veio então para Santa Catarina, lá de São Paulo veio, né, de São Vicente veio para Santa Catarina, então os vicentistas que vão fundar então aqui São Francisco do Sul, Nossa Senhora da Graça do Rio, São Francisco do Sul, 1658, ok? Posteriormente então, lá de São Paulo, lá de São Vicente, veio então para Santa Catarina, aqui ilha de Santa Catarina, então, também os vicentistas que vão então fundar Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora do Desterro. Francisco Monteiro Dias Velho foi esse vicentista com capital, com escravos, com gente, com ferramentas, com navios. Era muito custoso, tinha que ter muito capital para poder montar uma vila e se estabelecer, ficar, plantar. Isso era uma logística bastante grande, né? Muito bem. Então, a primeira vila em Santa Catarina foi São Francisco do Sul, daí Nossa Senhora do Desterro. A terceira vila foi aqui em Laguna, né? Em Laguna, 1692, para dar apoio para a região que estava aqui ao sul do Uruguai, que era então a expansão portuguesa, né? Muito bem. O que acontece é que os primeiros a ocupar o litoral catarinense foram então os vicentistas, mas aí chegaram os açorianos. Os açorianos. Açorianos são os povos que vieram, são as pessoas que vieram das ilhas dos Açores, que fica lá no oceano, no meio do Oceano Atlântico, a mais ou menos 1.600 quilômetros, né, do litoral de Portugal. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa aqui. Então aqui no litoral, e inclusive em Palhoça, existe a cultura açoriana. Onde é que está então? Aqui nós temos então o litoral de Santa Catarina, né? Aqui nós temos então o litoral catarinense, e os açorianos vieram dessa região aqui. 9 ilhas no meio do Oceano Atlântico, ó. Aqui nós temos Portugal, 1.600 quilômetros mais ou menos, aqui existem 9 ilhas, e daqui esses caras, eles foram autorizados pelo rei para virem para o litoral de Santa Catarina, e aí então vão espalhar a sua cultura, né? A cultura então açoriana, ok? Muito bem. Além então dessa ocupação aqui, ó, nós vamos ter então aqui nesse número 1, que é quando chegar aqui nessa região, aqui ao norte, alemã, e aqui ao sul, concentrando-se italianos. Então aqui são a ocupação europeia, né? Então aqui nós temos vicentistas e açorianos. Primeiro vieram os vicentistas, depois os açorianos. Depois nós temos aqui os alemães e italianos. Aqui no número 2, número 5, aqui são os paulistas, quando já funda-se São Paulo, e por aqui passam os tropeiros levando o gado do Rio Grande do Sul, passando pelo Planalto Catarinense e levando então até São Paulo e até Minas Gerais devido à descoberta do ouro. Então, de novo, temos aqui então a ocupação vicentista, depois açoriana. Aqui é a ocupação europeia. Alemães se concentram mais ou menos aqui no norte. Aqui no sul se concentram os italianos.
Número 2 e número 5 vão ser os paulistas que vão passar aqui pelo caminho dos tropeiros. O número 4 aqui é uma migração chamada de ítalo-teuto-gaúcha. O que é isso? Ítalo você entendeu, italianos. Teuto é uma expressão que quer dizer alemães. Ítalo-teuto-gaúcho, ou seja, alemães e italianos vieram não só para Santa Catarina, mas foram para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul tiveram filhos, e esses filhos, que já são então agora gaúchos, eles migram para o oeste catarinense, ítalo-teuto-gaúcho. Essa é a migração lá para o oeste catarinense. Então você vai perceber que aqui no oeste catarinense existe pessoal que fala italiano, chimarrão, que fala alemão, toma chimarrão, porque eles têm uma cultura aqui do gauchismo, né? E esses caras também vêm passar férias no litoral e também moram aqui em Palhoça. Palhoça é o município que recebe gente de todos os municípios. Hoje, existe em Palhoça representantes de gente de todos os municípios de Santa Catarina. Tem gente de tudo que é lugar. O município de Palhoça é aquele que mais cresce na grande Florianópolis, ok? Muito importante essa informação aí, legal. Então, sabemos que aqui os europeus, né? Os europeus então vieram então para fundar então aqui a primeira vila, né? A vila de São Vicente. Os vicentistas posteriormente, depois de ocupar outras áreas do Brasil, vêm para Santa Catarina, fundam essa vila, depois essa aqui, de cima para baixo, depois vão expandindo para o interior de Santa Catarina, ok? Temos aqui, ó, né, novamente, a ocupação 3 vicentista e açoriana, que então é o que está aqui em Palhoça, né? Muito bem. Temos aqui os Açores, ó. Esse mapa aqui é muito legal porque mostra aqui o continente americano e aqui mostra então a Europa. Aqui nós temos a Itália, por exemplo, né? Portugal e Espanha. Aqui nós temos o continente africano e aqui na frente nós temos os Açores. Esses caras saem daqui, vêm aqui nos Açores existem as ilhas do Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Faial, Pico, Terceira, São Miguel, né? Santa Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilhas, e dessas ilhas, então, vêm os açorianos e vão trazer a sua cultura para essa região, né? Então, nós temos aqui, os Açores são ilhas lá no meio do Oceano Atlântico, e eles vão se concentrar no litoral, então a cultura de Palhoça, ela é uma cultura que tem grande influência dos açorianos, né? Um dos grandes floristas é justamente, então, aí, o Franklin Cascais. Franklin Cascais é esse grande folclorista, né? Que ele, então, era um professor de arte, né? De uma escola na grande Florianópolis, né? Era um professor de artes, e aí ele percebeu que na década de 60, na década de 70, estava vindo com a construção da BR-101, com a criação da Universidade Federal de Santa Catarina, estava atraindo muita gente de fora, e essas pessoas vindo, trabalhando, trazendo suas culturas, estavam então cada vez trazendo uma cultura, e o açoriano precisava ser registrado, a cultura açoriana precisava ser levada para os museus, preservada. Então, o Franklin Cascais faz representação do açoriano como pequenos bonecos, né? Bonecos então de barro, ok? Ele consegue fazer construções. Na realidade, ele queria preservar casas originais, né? Ele queria preservar como é que eram os quartos, como é que eram as camas, como é que era o banheiro, como é que era a estrutura de vila, como é que eram os engenhos de farinha de mandioca, como é que eram os engenhos de farinha de confecção de cana-de-açúcar. Naquela época diziam assim: você está viajando, maluco, para que nós vamos querer guardar essa velharia, vamos quebrar tudo. Olha só, hoje em dia poucos
poucas residências originais sobraram, né? E as pessoas hoje em dia vão lá para a Europa ver as construções antigas, vão lá para os Açores, sendo que existia tudo aqui em Santa Catarina e grande parte foi destruída então. E Franklin Cascais foi então esse importante folclorista que então protegeu a cultura então açoriana e então várias histórias de bruxas, né? Aqui existem bonecos que então ele representa o açoriano. Como o açoriano ele é um personagem não de muito alto, então ele fez uma estratégia para mostrar um boneco baixinho. Quando ele faz a cabeça do boneco ficar maior, então o Franklin Cascais ele faz um resgate histórico importantíssimo e essas obras do Franklin Cascais estão guardadas no Museu de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Importante, né? Muito bem, então existe aí diversas histórias, né, de bruxas que são contadas, então, que foram registradas pelo Franklin Cascais, né? Muito bem, e aí nós temos então a questão histórica, né, a fundação do município de Palhoça, então, ok? A gente vai ver isso então no nosso próximo bloco, até daqui a pouquinho, e nos falamos então, é isso aí.